Olha, um guia completo do conselheiro profissional não estaria completo se a gente não falasse de remuneração. Então, como é que funciona a remuneração de um conselheiro? E como é que tem acontecido na prática a remuneração do conselheiro, né? Que muita gente fala, trabalhe pouco, ganhe muito, não sei o que e tal, vendendo as possibilidades de uma carreira de conselheiro. Primeira coisa que eu tenho que falar para você é o seguinte: esqueça, não é trabalhe pouco e ganhe muito. Um conselheiro tem muita responsabilidade, né? E não existe isso, eu vou trabalhar lá 4 horas na reunião de conselho. Eu, nas aulas que eu dou na formação de conselheiro, eu falo isso na primeira aula, inclusive. Esqueça, se você é contratado para um conselho de 4 horas, você pode botar 16, 20 horas, no mínimo que você vai gastar com isso. Por quê? Porque eu sei que você é um cara responsável, entendeu? Que você quer fazer as coisas mais bem feitas possíveis. Você tem que estudar, você tem que se preparar, você vai ter que conversar com os outros conselheiros, você vai ter que conversar com os executivos da companhia, enfim. Não tá, você tem que estar disponível. O conselheiro não tem que estar aqui sempre muito ligado. Eu trabalho muito. Minha dedicação hoje exclusiva é a ser conselheiro. Eu trabalho fim de semana, muitas vezes, eu trabalho à noite, muitas vezes, empresário, eu atendo empresário. Eu gosto de pedir PMEs, empresas familiares, minha especialidade, então eu estou muitas vezes envolvido em horários alternativos. Eu tenho os meus horários alternativos. Eu levo meus filhos para a escola, para a faculdade, eu viajo, eu namoro, eu treino. Inclusive, eu gosto de treinar 3 horas da tarde, só para lembrar que eu posso fazer isso. Mas não tem isso de você. Não tem mamata na vida do conselheiro. A responsabilidade é muito grande para ter mamata. Mas como é que funciona então a remuneração do conselheiro? Mas vale a pena demais. É muito gostoso mesmo. Como é que funciona a remuneração do conselheiro? Em geral, você pode ter remuneração do conselheiro é, dividida em fixo, variável e bônus. Não necessariamente você terá as três e não necessariamente há as três, né? Inclusive existe alguma discussão sobre se é adequado que haja o variável bônus para o conselho, para não haver conflito de agenda, sabe, de interesse, porque às vezes o conselho tem que pensar mais a longo prazo e o bônus está vinculado a médio ou curto prazo, isso pode variar. Eu, eu não sou contra que haja variável nem bônus para conselheiro, mas depende muito da situação do caso. Em alguns casos eu acho, inclusive, recomendável, mas em outros casos eu realmente acho que não deveria ter uma remuneração variável para conselhos. Mas tudo bem, aí é caso a caso. O valor da remuneração vai depender também do tipo de conselho que você está e do tamanho da empresa, do mercado do qual você está aconselhando, a empresa que você vai aconselhar. Então, eu conheço conselheiros que ganham desde 7,5 pau por mês, R$ 7.500 por mês, a conselheiros que ganham mais de R$ 100.000 por mês. Eu contrato conselheiros que ganham desde 7,5 pau a que ganham 100 mil, ainda não contratei, mas que ganham mais de R$ 50.000 por mês. Então, depende de muitas coisas mesmo, toda essa estrutura de remuneração. Para a gente ter uma ideia, assim, que eu acho importante, tô dando ideia do que eu conheço e de pesquisas, né? Existem pesquisas, o IBGC faz pesquisa, a Fundação Dom Cabral faz pesquisa, outras fundações fazem pesquisa também sobre a remuneração do conselheiro, mas essa remuneração, em geral, essas pesquisas são feitas em conselhos de administração. E conselho de administração funciona bem diferente, né? Porque você tem conselheiros de administração que, com bônus, etc., ganha mais de R$ 1 milhão por ano. Nada contra. Mas não é a realidade da maioria e não é o nosso dia a dia ali, né? A gente está iniciando na carreira de conselheiro, não é o que vai acontecer, né? Eu particularmente, hoje trabalho só em empresas pequenas e médias, em conselho consultivo, como eu disse. Tenho trabalho em empresa grande também, mas que se tornou grande por causa também dos conselhos. Mas não trabalho em conselho de administração. Mas conselho de administração, em geral, uma remuneração de conselheiro parte de R$ 25.000 por mês. A partir de R$ 25.000 a muitos mil reais
a 100, 150 e mais bônus e variável que você possa ter dentro desse processo. Quando a gente fala de startups, por exemplo, a remuneração é muito diferente em startups. Tem startups que não pagam, tem startups que pagam em equity, tem startup que vai te pagar R$ 5.000, R$ 3.000 para atuar como conselheiro. Inclusive, é uma razão pela qual muitas pessoas topam começar no startup para ir se testando e fazendo, pegando hora de voo de conselho também, né? E depende do tipo de conselho. Como eu falei, a administração tem as características, a administração tem mais risco e, como tudo na vida, maior risco, maior retorno, né? Então você tem esse retorno. O conselho privado, ele, em geral, as empresas para quais eu monto conselho privado, aí eu posso falar de mim, de alguns colegas que atuam em conselhos privados também. Mas os conselhos privados, eles em geral, a remuneração do conselheiro na vida real, ela vai começar em 10 a 15 mil reais e vai até, como eu falei, já contratei acima de 50 mil reais, 60, 70 mil reais o conselheiro, depende, né, de tamanho da empresa, necessidade, momento, risco, etc. Depende de um monte de coisa. O conselho compartilhado, a remuneração começa na casa dos R$ 7.500 e vai até R$ 50.000 também por mês na participação do conselho compartilhado. Depende também do tipo de empresas, das empresas que estão no compartilhado, de quanto essas empresas pagam, do grau de complexidade que tem, que você vai. Então, a grosso modo, você vai estar ganhando entre 7,5 pau a R$ 100.000 por mês sendo conselheiro. Depende do que você quer, do quanto você quer se dedicar, da sua experiência prévia, do quanto você está estudando para ser um conselheiro e do preço que você quer pagar para receber o dinheiro que você quer receber. Agora, é importante lembrar que existem também os benefícios não financeiros de se ser um conselheiro, né? Existem vários. Existe o benefício de give back, né? De retorno, de devolução para a sociedade do que tudo que você já fez na vida, tudo que você aprendeu, tudo que já foi investido em você, todo o seu conhecimento. Existe o. Isso é muito gostoso, essa sensação de colaboração, né? Existe o poder ajudar mesmo, pura e simplesmente, né? Você perceber que você ajuda. Pô, tá tão gostoso. A hora que você tá lá no conselho e você vê que você fez a diferença na vida de uma pessoa, de uma família, de centenas de milhares de famílias. É tão gostoso. Eu sou conselheiro de uma empresa que tem mais de 4.500 funcionários e quando tem alguma coisa que acontece lá que eu sou capaz de ajudar, e quando eu percebo que a minha interferência vai impactar a vida de 4.500 famílias, você multiplica isso na média por 4, aí você está falando mais de 17, 18 mil famílias, pessoas sendo impactadas diretamente, fora os indiretos. Puta, é tão legal, é tão gostoso, isso dá uma sensação de preenchimento muito boa, né? De completude muito boa. Tem um benefício fantástico de networking. Nossa, a hora desde que eu me tornei conselheiro de empresas há 7 anos, meu networking foi avassalador o crescimento exponencial muito grande. Você passa a fazer parte de um ciclo diferente, né? Você muda de mesa, né? Então é muito legal, muito, muito, muito. O prestígio, né? Ser conselheiro, ele traz prestígio. Nós já falamos aqui nesse guia sobre status, mas não é só status, é prestígio mesmo, né? Te traz um prestígio de ser conselheiro quando eu vejo, é gostoso, né? Quando você fala, eu sou conselheiro, eu atuo como conselheiro, eu sou presidente de conselho, te traz um prestígio bacana. E o prestígio, ele é super interessante, é um benefício muito relevante, pelo menos para mim, porque ele te dá a possibilidade de abrir portas e você fazer a diferença para algumas pessoas que você não teria se você não tivesse o prestígio. Então, você poder usar o seu prestígio para fazer o bem, você usar o seu prestígio para promover uma transformação, muda o jogo. Muda o jogo. É muito, muito bom mesmo. E uma coisa que eu acho assim fantástica, que é um benefício não financeiro, até porque não tem preço isso,
é o quanto você aprende sendo conselheiro. É incrível, é incrível. Eu já fui conselheiro de dezenas de empresas, ainda mais no conselho compartilhado, quando você já entra numa turma que são 6 empresas, então são 6 realidades diferentes. Você aprende demais. Eu saio de cada reunião, estava numa reunião ontem de conselho, de uma empresa nova que entrou numa turma de conselho compartilhado, e aí eu estava olhando, eu falei, caramba, eu não fazia ideia que isso acontecia, que existia essa possibilidade de negócio. Dá vontade de abrir 1000 negócios, né? Porque você vai vendo as pessoas atuando e ganhando dinheiro, impactando a vida dos outros, com cada coisa diferente. Então você aprende sobre tudo, você aprende sobre negócio, sobre estratégia, sobre mercado, sobre pessoas, sobre dinâmica familiar, sobre relações humanas, sobre jeito de ganhar dinheiro, sobre jeito de perder dinheiro. Puta, é tão legal esse aprendizado, é incrível. Eu sou conselheiro há 7 anos. Quando eu montei a minha empresa, um pouquinho mais, na verdade, eu comecei um pouco antes de montar a minha empresa, mas vai, 7 anos. Eu eu tô com 50 anos, eu atuo como empresário desde os 19 anos, então são 31 anos de empresário. Eu aprendi mais nesses últimos 7 anos do que nos outros 20 e tantos anos de conselheiro, de empresário que eu tinha. Aprendi muito mais. Aprendi mais do que qualquer MBA, de qualquer coisa, porque é tanta coisa, é tão legal. É você participando da estratégia, você participando das conquistas, das derrotas, das pivotadas de negócio, assim, de um lugar tão privilegiado que vale a pena. Vale muito a pena. Uma outra coisa muito importante de ter clareza quando você escolhe ser um conselheiro é o tempo de dedicação que você vai ter. Eu já comentei brevemente sobre os tempos de dedicação, né? A história de não adianta, não vai ser só aquelas, num conselho privado, por exemplo, só aquelas 4 horas que você vai participar da conselho, que você tem que se dedicar no mínimo 16, 20 horas por mês, então essa é uma referência boa já que você tem que ter. Cada conselho privado vai te tomar 20 horas por mês para você trabalhar. De novo, por quê? Porque você é uma pessoa séria, né? Você é uma pessoa comprometida, senão você não ia ser conselheiro. Não dá para não fazer, não dá para falar amanhã eu faço, não dá para deixar para depois, não dá para você ver um trem que está acontecendo que você não concorda acontecer, se você dá um deep dive no negócio para entender melhor. Então você tem um tempo que você precisa dedicar para fazer isso. Você tem que conhecer a empresa, você tem que conhecer os executivos da empresa, você tem que estar em contato constante com todo mundo. Então você precisa considerar. Eu acho assim, para um conselho privado, você pode considerar aí umas 5 horas semanais. Para um conselho compartilhado, você pode considerar aí também entre 5 e 8 horas semanais de dedicação para você ter. Então, sabendo disso, é super importante as suas tomadas de decisão, dependendo do momento que você está. Né? Já não tenho mais uma vida executiva, uma vida empresarial. Eu quero fazer com o conselho. Beleza, então você já tem uma disponibilidade de tempo. Mas o que mais você está fazendo da sua vida, né? Você está cuidando de você, cuidando da sua família, iniciando outros projetos. Cada um sabe o seu cada qual, mas precisa olhar para isso. Precisa equilibrar com as suas outras responsabilidades profissionais. Eu tenho alguns conselheiros que a gente contrata no CMJ que continuam executivos. São executivos de companhia e estão trabalhando com a gente como conselheiros. Mas a gente conversa muito, a pessoa tem que ter muita responsabilidade, porque não pode, eu estou com um pipinão quando eu entro do conselho, e aí eu estou com um pipinão na outra empresa, quem que eu vou falar? Qual que eu vou abrir mão? Então tem que ter essa responsabilidade para escolher o que você quer fazer, e como você quer fazer, e como você quer começar. Por isso, sim, da mesma maneira que existem diferentes tipos de conselho, você tem lugares diferentes que você pode optar por começar como conselheiro. Eventualmente, vamos devagar porque temos pressa. Começa aos poucos, começa com pouca coisa, vai estudando, começa como conselheiro convidado em alguns lugares, vai participando, vai entendendo se é isso mesmo que você quer. Porque eu já tive gente que falou, não é, a hora que entendeu o que é o conselho, a hora que foi lá, né, até porque a nossa formação ela tem aula prática em conselho real,
que para mim é meio básico, mas você tem lá, você foi, então você estudou, 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 então fala, lindo, agora vai lá pro conselho. Vai, conselho real, pau torando. O que está acontecendo aí? O cara fala, puta, achei legal, mas não é isso que eu quero. Ótimo, pô, quanto tempo você economizou de vida, né, e de grana descobrindo isso agora? Mas se você escolher, começa aos poucos, às vezes, pra você poder ir escolhendo e entendendo essa dedicação de tempo que você vai ter. Tem gente que achava que ia dedicar menos tempo, que eu dei médias de tempo aqui. Tem gente que dedica mais, porque é do perfil da pessoa. Tem gente que dedica menos, porque também é do perfil da pessoa. Então, o tempo é mais ou menos esse que eu já comentei com vocês. Você vai, para cada conselho, você vai investir até umas 8 horas por semana. E é isso, você tem que saber se isso cabe hoje na sua vida. E assim, não é 8 horas no domingo. Então, você vai precisar de horário durante a semana para ser conselheiro, na famosa hora útil, né? Porque o conselheiro não tem hora útil, hora 24/7, hora útil. E é 24/7 mesmo. Tem às vezes empresas que estão com negócios em outros países, eu viajo muito, estou no Oriente Médio, na Ásia, e aí eu trabalho no horário que precisa trabalhar. Uma outra coisa importante também é o momento certo para se tornar conselheiro, né? Qual que é esse momento certo de se tornar um conselheiro? O momento certo é quando, para mim, tá? É assim, quando você tem, de novo, experiência e vivência. Não adianta você querer começar de baixo, né? Começar de cima, né? Do já direto lá para cima. Você tem que ter. Para mim, você tem que ter tido uma experiência de carreira, de direção de empresa, para poder estar no conselho com uma boa atuação. Você tem que estar no momento de vida querendo devolver, querendo contribuir mesmo para os outros, querendo validar os seus conhecimentos em outro lugar. Você tem que estar num momento de vida onde você já está querendo outro tipo de dedicação, outro tipo de envolvimento nos negócios. Não é menos responsabilidade. E tem de competência mesmo. Eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que eu sou muito melhor conselheiro do que CEO. Eu era um CEO razoável para bom e eu sou um ótimo conselheiro. Tanto que a minha empresa hoje, eu não sou o CEO da minha empresa. Nós temos um CEO profissional, muito melhor que eu. Deixa eu ficar no conselho. Porque lá eu sou, lá eu gero mais resultado do que no campo executivo. Então, tem que entender esse seu momento, mas um momento de vida onde você está afim de mudar, onde você já está afim de construir uma coisa diferente, onde você está afim de validar todos os seus anos de experiência, onde você está querendo realmente transformar a vida das pessoas e das empresas. Essa é a hora de, de ser conselheiro.